Olá, bom dia, meus amores, tudo jóia com vocês? Na última aula nós falamos sobre os germanos. Hoje nós vamos falar sobre os reinos germânicos, na página 57. Todos com a apostila aberta para a gente poder começar? Vamos lá? Quando os germanos eles derrotaram os romanos, organizavam vários reinos, transformando assim a antiga divisão territorial da parte ocidental do império. Os novos reinos, entretanto, tiveram um curto tempo de duração, porque outras invasões ocorreram. Somente os francos conseguiram resistir e expandir seus domínios, constituindo aos poucos um grande império. A convivência entre os germanos e romanos fundiu duas culturas diferentes, que deram origem a novos hábitos e organizações sociais. A falta de oportunidade de trabalho e as constantes agitações sociais levaram as populações a abandonar suas cidades. A insegurança das antigas estradas romanas também eram permanentes, visto que esses locais eles se tornaram alvo frequentes de roubos. As pessoas sabiam, né, que por causa do comércio, ali tinha, né, passagem com mercadorias, então isso chamou muita atenção dos vândalos, dos bárbaros, e eles começaram a roubar com frequência. O comércio, então, ele entrou em decadência, pois no interior das províncias, pequenas oficinas produziam o necessário para abastecer os mercados locais. A vida urbana deixou de oferecer atrativos. Essas províncias, essas pessoas começaram a produzir e fazer feirinhas locais. Então a pessoa não precisava sair de um lugar e ir ao outro para poder fazer aquelas compras, comprar aquilo de necessidade. E por ali mesmo eles se arranjavam. Então a vida, né, urbana, ela começou a parar de chamar essas pessoas para si, sendo que essas feirinhas estavam fazendo o necessário para a subsistência deles. Guerras, crises políticas, fome e doenças também abalaram a população. Para os cristãos, a situação parecia um castigo divino pela crueldade que havia caracterizado o poder do império. As pessoas elas acreditavam muito nisso. Quando vinham doenças, né, as pestes, já tivemos pandemia, né? Então, quando vinham essas doenças graves, muitas guerras, eles acreditavam que era um castigo divino. Era uma forma das pessoas se regenerar, de certa forma, né? As condutas sociais não se baseavam mais nas leis romanas escritas, mas na fidelidade estabelecida entre as pessoas. A democracia Ai, criança, já estou até interpretando, tá? A derrocada da unidade política e do poder do Império Romano no Ocidente, associada à organização e ao estabelecimento de uma sociedade mais ruralizada, né, e cristã, marcou o fim da antiguidade. Onde, por conta dessas feirinhas, as pessoas começaram a ficar mais no seu interior, começaram a seguir mais a cristandade, né, o cristianismo, e isso foi fazendo com que eles ficassem mais próximas a pessoas com mais vínculo, fazendo que a antiguidade ela fosse terminando, fosse acabando, ficando por ali. E a religião dos povos germânicos? Como que acontecia essa religião? Como que era, hein? Qual era essa religião? A dedicação dos germanos à atividade guerreira estava ligada às suas crenças religiosas. Diferentemente dos germanos, os bárbaros eles não frequentavam templos nem adoravam seus antepassados. Eles eram politeístas e seus deuses representavam as forças da natureza. Os deuses mais comumente cultuados pelos germânicos eram Odin ou Otã, tá? Que era a divindade principal, protetor da guerra, detentor da sabedoria e de poderes de cura. Freyja, tá? Que era a esposa de Odin, deusa do amor e da fertilidade. Thor ou Donar, que era filho de Odin, deus do trovão e das tempestades.
Loki, que era o deus da trapaça e da mentira. Angrboda, que era a esposa de Loki, deusa do medo. E Balder, que era deus da luz, sábio e justo. Os germanos, eles acreditavam no destino e na vida após a morte. Guerreiros habilidosos não tinham medo de morrer em combate, pois acreditavam que, se isso acontecesse, seriam conduzidos pelas valquírias, olha só, divindades femininas, até o Valhalla, paraíso de Odin. Os homens que morressem de velhice ou doença iam para o Niflheim, tá? Espécie de inferno gelado, governado por Hel, que era filha de Loki. Olha só, criança, muita história, né? Muita coisa. Muita crença. Atividades, página 58, ok? Vamos falar sobre os francos e a identidade cristã no Ocidente. Página 59 aí, ó. Grande parte dos povos chamados de bárbaros conquistou territórios, porém, muitos mantiveram essas áreas apenas por um curto espaço de tempo. Um dos motivos para isso foi o fato de diversos desses grupos não terem estabelecido estados que unificassem vários povos sob uma administração central e um único líder. Um reino germânico. O reino dos francos foi a exceção. O rei franco Clovis, tá, que aconteceu do ano de 466 a 511, unificou as tribos gaulesas e expulsou romanos, burgúndios, alamanos e visigodos que viviam na Gália. Esse rei, que governou entre 481 e 511, estabeleceu uma administração centralizada e se converteu ao cristianismo, o que contribuiu para unir o povo em torno de uma só religião. Depois da morte de Clovis, a dinastia Merovingia, que eram descendentes do rei Franco, Meroveu, que foi do ano de 411 a 458, foi continuada por reis representados para o ofício. Eles ficaram conhecidos como os reis indolentes, ou seja, reis preguiçosos, aqueles reis que não gostavam de trabalhar, tá? Por deixarem que seus prefeitos do palácio, ou seja, majordomos, cuidassem da administração. Nem isso eles faziam, não administravam, deixavam por conta dos outros. Esse cargo tinha características semelhantes aos cargos de primeiro-ministro na atualidade. Então, aquele que hoje é um primeiro-ministro, antigamente ele era um major-domus, olha só, tá? Cuidava da administração aí das suas cortes, dos seus palácios. Um prefeito do palácio chamado Carlos Martel foi quem conteve a expansão dos árabes em direção à Europa na Batalha de Poitiers, em 732. Seu filho Pepino, olha só que nome, o Breve, deu início à dinastia Carolíngia, tá? Ele derrotou os lombardos, que ocupavam a parte central da Península Península Itálica, e doou as terras à igreja. O Papa, por sua vez, conferiu o título do rei a Pepino, o Breve. Nesse momento, efetivou-se a divisão entre o poder espiritual e o poder temporal. Aí a gente tem aqui, ó, poder espiritual. Vocês sabem qual é, né, crianças? Se refere às questões religiosas. E o poder temporal é relativo às questões terrenas. Aquilo que você faz, aquilo que você deixou de fazer, certo? A partir do momento em que os árabes recuaram para o sul, os francos passaram a ser vistos, inclusive por divulgação do próprio Papa, como defensores do cristianismo no Oriente. Essa era a obrigação do imperador bizantino. Ainda que tivesse elementos culturais comuns, cristãos e islâmicos
colocaram-se como adversários e travavam várias batalhas em territórios europeus no século 8 e 9. Aí a gente fala aqui sobre a Batalha de Poitiers, tá? Ocorrida em território franco no ano de 732 e é geralmente identificada como um momento em que os árabes foram derrotados e expulsos da Gália. Ela também é considerada a batalha que resguardou a religião cristã europeia da invasão dos islâmicos que vinham do Ocidente. Contudo, os pesquisadores como Olivier têm outra percepção desse acontecimento, como indica o trecho a seguir. Nós temos um trecho e temos uma pequena atividade. Façam. Na próxima aula nós vamos falar sobre Carlos Magno. Certo? Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima aula e se cuidem.